Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gálatas, no seu capítulo 2, no seu 20º versículo. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Vamos ficar em pé, quem puder, para a gente ler. Você que está em casa, você não precisa ficar em pé, só se você sentir vontade, por reverência. Diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Pai bendito, alcança o nosso coração com a Tua palavra, que é a verdade, é alimento, é luz, é lâmpada, é graça, é poder, é o nome de Jesus Cristo. Alcança-nos nesta noite uma vez mais. Em Teu nome nós rogamos, em Teu nome nós te agradecemos. Amém. Pode sentar. Muito obrigado. Essa declaração de Paulo que ele escreveu, Paulo escreveu ao povo de Gálatas, povo da Galácia, e ele fez uma afirmação muito apropriada, com muita propriedade, sobre a sua condição de vida, a partir, obviamente, do encontro que ele teve com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, para Damasco. Paulo, no texto que nós lemos, ele afirmou que a partir de então, ele já não vivia mais, mas Cristo vivia nele. Isso não quer dizer que ele morreu. Isto tem uma peculiaridade que nós vamos abordar daqui a pouquinho. E ele declarou ainda que a vida que agora ele estava vivendo no corpo, ele vivia pela fé no Filho de Deus. E viver pela fé é sempre esperar. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as coisas que nós não vemos. Eu preciso ver dessa fé, não só daquilo que está firmado, mas daquilo que eu estou esperando, mas eu não vejo, parece que não tem nenhuma perspectiva. Paulo vivia nessa esfera, na esfera da fé. E ele disse que me amou e se entregou por mim. Paulo valorizou a entrega de Jesus. Paulo valorizou o que Jesus fez por ele, por mim e por você. Quando Paulo assim se expressou, ele estava dizendo que a partir de sua conversão, do seu encontro com Cristo, o seu ego havia deixado de ocupar o primeiro lugar na sua vida. Normalmente o nosso ego está em primeiro. Quando você se sente ofendido, é o ego atingido. E Paulo, e era um homem orgulhoso, antes do seu encontro com o Senhor, Paulo era um homem que era bem arrogante, prepotente, e ele não levava desaforo para casa. E ele foi um dos que tiveram cartas para perseguir a igreja lá em Damasco. Então ele era um homem totalmente impulsivo. Mas depois que ele teve encontro com o Senhor, a vida dele mudou. Ele de perseguidor passou a ser perseguido. Ele de intolerante passou a tolerar. Passou a relevar por amor as pessoas que ele se deparava.
Ser crucificado com Cristo significa que o ego e a natureza humana perderam a supremacia comportamental nas decisões, nas escolhas, nas ações, nas reações, nas direções da vida. Muitas coisas a gente faz por causa do nosso orgulho. Não, por desaforo eu vou. Isso é orgulho. Por desaforo eu não vou. Isso é orgulho. O ego. Nosso ego é sempre predominante. A gente vive em função daquilo que o ego exige, quando ele está ocupando o primeiro lugar. A natureza humana, a palavra de Deus diz que ela é pecaminosa. E o ego, ele determina situações que levam o homem a certos constrangimentos. Saiba que um dos nossos piores inimigos é o senso de justiça própria, que é denominada ego, orgulho, que gera revolta dentro de nós quando as coisas dão errado. Muitos homens, muitas mulheres têm tido o casamento destroçado por acharem que aquilo que estavam fazendo, estava certo. Mas mesmo assim, eles achando que estavam fazendo certo, deu tudo errado. Faltava diálogo, faltava ponderação, faltava entendimento. E às vezes, o casal hoje não vive de diálogo, vive de cobrança, que é denominado por muitos, não, a gente tem diálogo. Não, a gente tem cobrança, um cobra o outro. Isso não é diálogo. E aí é o jogo dos egos. Eu fiz isso porque você fez isso, eu também fiz isso porque você fez isso. E aí começa. E daqui a pouco acaba tudo. Por quê? O ego predominante faz com que a gente ache que está fazendo certo, fazendo errado, botando tudo a perder. Muitos homens muitas mulheres têm perdido o rumo por causa do orgulho. Certamente esse homem ou essa mulher desenhou o seu próprio conceito. Não, comigo tem que ser assim. Se não for assim, eu não quero. Conceito próprio. Esquece que a palavra de Deus é o manual para uma vida matrimonial, para uma vida familiar equilibrada, vitoriosa, com resultados, edificação, construção. Era certo aquilo que estavam fazendo e por isso vacilaram, fracassaram e tudo veio abaixo. Paulo demonstrou que para ele agora não importava mais parecer justo ou ter um bom conceito entre as pessoas. Saulo era um homem de autoridade e de respeito, mas ele não estava mais se importando com esse conceito humano. Ele estava importando-se com aquilo que Deus pensava a seu respeito. Ele não queria jamais impressionar a Deus. Porque Pedro foi um homem que quis impressionar Jesus. Diz, não, Jesus. Jesus diz, quantas vezes a gente tem que perdoar? Pedro falou assim, não, 7 vezes. Quis me impressionar. Jesus disse, não, Pedro, 70 vezes 7. É? Desculpa. Pedro queria impressionar Jesus. Às vezes nós queremos impressionar a Deus com a nossa eloquência, mas Deus não está importando-se com a eloquência do homem, do conceito do homem. Deus está sondando e esquadrinhando o coração e os rins.
declarou que a vontade de Cristo passou a predominar na vida dele. Vontade dele ficou para trás. Ele estava vivendo sob a vontade de Deus. Paulo ressaltou que a vida que ele passou a viver não era vivida por ele mesmo, mas passou a ser vivida pela fé no Filho de Deus que demonstrou o amor e se entregou por ele. Ele tinha convicção. O que falta para nós são as convicções que não acontecem. A gente vive sempre na esfera da dúvida. Isso é uma artimanha de Satanás. Lançar dúvida, lançar medo. Dúvida se foi perdoado. Dúvida se realmente Deus vai estar te ajudando. São situações que o diabo atua para tentar intimidar, para tentar que o homem fazer o homem desistir de tudo aquilo que ele se propôs. Creia que o maior desafio de nossas vidas não é o de morrer por Cristo, mas sim o de viver por Ele. Filipenses, Paulo escreveu e ele declarou que ele estava disposto a entregar a sua vida no sentido de morrer. Era o mesmo, com a mesma disposição ele estava no sentido de viver. Filipenses 1, verso 20 e 21 diz assim: segundo a minha ardente expectativa, a esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Versículo 21, porquanto para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo estava disposto a morrer, mas estava disposto a viver. E a gente fica disposto a morrer. Senhor, me leva porque está difícil. Me recolhe porque está difícil. Estou aguentando mais. Não, você tem que viver por Cristo. É mais difícil viver por Ele, é mais fácil morrer. Morrer é pedir para dar o ponto final, que tá bom. Sabe que só estaremos dispostos a morrer por amor de Cristo se nós aprendermos a viver por Ele. A viver com Ele e por Ele. O que Deus Pai de fato espera de cada um de nós? Deus espera que Cristo viva em nós e que nós vivamos para Ele. Agora, entendamos as implicações de morrer crucificado com Cristo e Ele viver em nós. Estar crucificado com Cristo implica em experienciar algumas situações. Primeiro, eu estou morto para o poder do pecado. Isso é estar crucificado. Significa que o pecado não tem mais domínio sobre a vida desse homem, pois a sua natureza humana, a natureza de pecado, ela foi crucificada e morta com Cristo. Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7 diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, não sirvamos o pecado como escravos. Verso 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então a liberdade nós alcançamos. Deus nos libertou da escravidão do pecado. O pecado escraviza. As pessoas são escravizadas, elas não pecam mais porque querem, elas pecam porque as coisas elas não conseguem mais ter vontade própria. Elas são obrigadas a pecar porque está escravizado pelo pecado.
Mas Deus liberta o homem do pecado. Deus liberta o homem do vício. Deus liberta o homem das prisões espirituais. Deus cura o homem das enfermidades, dos espíritos de enfermidade, porque Deus está disposto a libertar-nos completamente. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só viveremos para Cristo se estivermos mortos para nós mesmos, na mesma dimensão do que Paulo disse nesse texto que lemos: fui crucificado com Cristo. Paulo estava vivo. Ele crucificou seus impulsos carnais. Ele crucificou o seu ego. Isso quer dizer que não tinha mais domínio sobre ele. E ele, num desses trechos, diz: eu reduzo a submissão à minha natureza antes de eu pregar, para que eu não seja reprovado. Eu preciso, primeiramente, crucificar o meu ego. É a coisa mais difícil. Orgulho, mexer com orgulho, abrir mão do orgulho, é muito difícil. Por orgulho se mata, por orgulho se nega, por orgulho se mente, por orgulho se confronta, se afronta. Orgulho. Para estar crucificado com Cristo é estar morto para a ação da lei. Sabe que nós somos aceitos por Deus não pelo cumprimento da lei, mas pela fé no sacrifício de Cristo, que satisfaz toda a justiça de Deus. Estar crucificado com Cristo, estar crucificado é estar morto para a influência do mundo. Isso quer dizer que teremos capacidade de viver na contramão da história. Eu não consigo andar na contramão se eu não tiver a minha vida, o meu ego crucificado. Se eu deixar o meu orgulho dominar, eu nunca vou andar na contramão do mundo. Eu preciso dizer que estar crucificado é estar morto para a influência deste mundo. Não teremos necessidade de nos adequar aos valores deste mundo, pelo contrário, devemos colocá-lo de cabeça para baixo com a pregação do Evangelho, testemunho de vida. As pessoas precisam olhar para mim e para você e dizer: eu não entendo você. A situação está tão dramática, está todo mundo gemendo e você está sorrindo, você está glorificando a Deus e pergunta para você como é que estão as coisas, você fala assim: está tudo bem. É igual a sunamita, perdeu o seu filho e perguntaram para ela: como é que você está? Ela disse: está tudo bem. Eu preciso acreditar que Deus é poderoso para nos dar a vitória no momento certo, mas isso não quer dizer que a nossa vida precisa estar um mar de rosa. Podemos estar vivendo lutas, dificuldades, mas precisamos estar com a nossa consciência, a nossa convicção: alguma coisa vai acontecer. Por isso eu posso dizer, sem medo de errar: está tudo bem. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E eu preciso declarar que estar crucificado
é estar sendo recriado para uma vida nova. Aqui entra o aspecto positivo da cruz. Paulo expressou que ele não estava mais vivendo por ele mesmo. Assim nós precisaremos deixar de viver por nós mesmos. Entenda que estar morto para nós mesmos não é deixar de viver, mas sim viver uma nova realidade de vida, embasada nas Escrituras Sagradas, que é o Verbo vivo, que se chama Jesus Cristo. Deus está convidando a você a viver uma nova vida, a vivermos uma nova vida, não é abandonar, é morrer o velho homem. Eis que as coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo, é viver essa novidade de vida. Deus está me convidando para viver uma nova vida, viver uma nova vida cotidianamente. Quando nós estamos com Deus, quando nós caminhamos com Deus, sempre há uma novidade na nossa vida, porque onde Deus está presente, somos surpreendidos, sempre há alguma coisa boa, a proteção de Deus, a mão de Deus, a libertação de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a influência de Deus, a direção de Deus, a resposta de Deus. Quando estamos com Deus, sempre tem algo novo. Ou seja, a nossa vida passa a ser reestruturada de acordo com a vontade de Deus, revelada através do Evangelho, que é o caminho novo, são boas novas, vivendo como Deus quer que nós vivamos. Nós somos participantes da sua morte para vivermos a sua vida. Olha só o que está escrito lá em... Deixa eu beber. Está escrito no livro de Romanos, alguns versículos a partir do 6º. Você não precisa abrir. Olha só o que ele diz. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está crucificado do pecado. Verso 8, esse nós não lemos. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, Cristo. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. É uma ação sobrenatural. Deus consegue, pelo poder sobrenatural de Deus, transformar um homem condenado para ser um homem livre, nova criatura, pessoa bem-sucedida na graça, no amor, no poder que há no nome de Jesus Cristo. A nossa entrega a Deus, ela está diretamente ligada à confiança que temos em Cristo e no seu Evangelho. Aquele que se entregou por mim, aquele que se entregou por nós, é digno de nós. Cristo vive em cada um de nós. Você sente Cristo vivendo dentro de você? A gente fica aquela guerra. O homem contra si mesmo, razão e emoção. Porque quando Cristo está dentro, a gente fica naquela batalha, falo ou não falo? Aí o diabo na nossa mente diz assim, fala, o seu orgulho está ferido. Aí a palavra de Deus vem, o Espírito Santo vem com você, não fala. O seu ego já foi crucificado, você não precisa reagir, fica na sua posição. É uma guerra constante, essa batalha é uma batalha espiritual. Há duas maneiras subsequentes de vivermos a verdadeira vida cristã.
Uma consiste em sermos governados pelo meio do Espírito Santo, sendo guiado em todas as nossas ações. Outra maneira é tornarmos-nos participantes da sua justiça, de modo que, embora nada possamos fazer por nós mesmos, somos aceitos aos olhos de Deus. A primeira maneira é o processo da regeneração. A segunda maneira é o processo da justificação pela graça de Deus. Essa vida em Cristo consiste em viver pela fé. As coisas que Deus faz dentro de nós, ninguém entende. E às vezes nem mesmo nós entendemos. Mas por isso que é importante eu entender e saber que eu preciso viver por fé. Por mais que alguém diga para mim, por mais que alguém venha ecoar nos meus ouvidos ou na minha mente, diz assim: será que Deus te perdoa? Você precisa exercer a sua fé e dizer: eu sei que Ele já comprou, pagou o preço, eu me rendi a Ele, e Ele carregou todos os meus pecados e me libertou, Ele me deu nova vida. Eu preciso ter essa convicção. Sabe que Cristo só será nosso alvo quando entendermos o quão precioso Ele é. Enquanto nós não descobrirmos o quão valioso Cristo é, dificilmente estaremos dispostos a renunciar a nós mesmos, redefinindo assim a nova vida de acordo com a vontade de Deus através da sua palavra e do Evangelho. Jesus é a pérola de grande valor. O texto de Mateus capítulo 13, versos 44 e 45, tem uma declaração linda que diz assim: o reino de Deus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo e compra aquele campo. Versículo 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Coisa linda. Coisa linda. Ei, olha para a pessoa assim: você é uma pérola. Você é uma pérola. Não se ache inferior, nem infeliz, e nem pequeno. Não tenha complexo algum, porque você é uma pérola para Deus. E Deus nos comprou, porque Ele nos tem como preciosos. Somos pérola. O reino de Deus está dentro de nós, então somos pérolas. Deus quer lapidar a pérola. Deus quer preparar-nos. Eu preciso viver uma vida confiante. Eu preciso saber que estamos no tempo do fim. Mas Deus é o mesmo. O tempo que é o fim, mas Deus é o mesmo. O projeto não mudou por causa do fim. O Deus tem um projeto de diz: eu quero que o fim se aproxime, porque aproximando o fim, aproxima a minha vinda para buscar as minhas pérolas que estão na terra. Deus quer buscar a sua igreja. A gente fala assim: será que vai salvar muita gente? Não sei. Eu indo, tá bom. Tá bom, eu vou fazer de tudo para minha família toda ir, mas eu preciso garantir a minha primeiro. A salvação é individual. Eu vejo algumas pessoas falam assim: você precisa da igreja, você não pode deixar de ir na igreja.
E o que você não vai? Eu não preciso, você precisa ir. Ué, está preocupado com a salvação dele, não está preocupado com a sua? Não, a salvação é individual, você tem que buscar a sua salvação. E saiba que não há salvação sem Jesus. Se você nesta noite, se você ainda não teve uma decisão definida com Ele, diz: a minha vida é dele mesmo, por inteiro, você está correndo perigo da salvação. Porque eu preciso fazer a minha entrega. Eu preciso dizer que eu não vivo mais por mim mesmo, agora Ele vive em mim. O que é que Ele vive em mim? A palavra dele começa a predominar nas minhas ações, nas minhas reações, nas minhas decisões, nas minhas escolhas. A palavra está vivendo dentro de mim, eu estou sendo guiado pela palavra. Por isso que o Espírito Santo, que é o outro Consolador, ele veio para nos ensinar todas as coisas, nos guiar em toda a verdade. Eu vou passar a viver de dentro para fora. Aquilo que eu sou novo dentro, eu preciso dominar aquilo que eu sou fora. Fulano nunca prestou. Mas dentro é nova criatura. Aquilo que não prestava passou a prestar, porque ele não está usando mais o seu corpo para aquilo que não prestava, porque agora ela é uma filha de Deus, um filho de Deus, lavado e remido pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Creia em Deus, creia no Evangelho de uma forma suficiente para que você tenha certeza e entregar toda a sua vida, todos os seus cuidados para Ele. Não conheça simplesmente o Senhor, mas prossiga em conhecer o Senhor, para que o rumo da nossa vida sempre seja para melhor. Tem um corinho muito antigo, aqui nunca vi cantar, que falava assim: sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Cristo é minha vida real, Cristo é minha vida real, Cristo é minha vida real, sempre melhorando no Senhor. Mas tem alguns que às vezes falam: como é que tá? Sempre piorando. Não, mano, não. É sempre melhorando. Com Cristo é só para melhor. Mas as coisas estão difíceis. Daí, está difícil para o seu corpo enfrentar, mas o seu interior não depende do que está do lado de fora. O seu interior, o meu interior depende daquele que vem lá de cima, o Espírito Santo que está dentro de mim. O meu interior não depende do exterior, o meu exterior que depende do meu interior. Eu preciso viver isso. E às vezes a gente comporta-se como se o exterior fosse predominante no nosso interior. É igual que nós falamos na escola dominical: preocupação. Eu quero saber quem é que já resolveu um problema por causa de preocupação. Mais fácil ele construir outros problemas por causa da preocupação. Aí vai para a ansiedade, aí vai para aquela insônia, e aí começa a não dormir, e a preocupação não se resolve nada. Eu preciso acreditar nele e saber que Deus comigo, as coisas elas vão melhorando, porque Deus dentro de mim vai mudando toda a minha história interior. Eu vou começar a confiar mais em Deus, eu vou começar a esperar mais nele, porque a sua palavra que está dentro de mim está sendo inseminada, introduzida dentro da minha alma, me faz confiar muito mais, e sem que esteja acontecendo qualquer coisa lá fora, o importante é que está acontecendo aqui dentro. Como é que está o seu coração? Como é que está o seu interior? Como é que estão as suas emoções? Estão baseadas lá fora ou estão baseadas lá em cima? A palavra diz: pensar nas coisas que são de cima. Sabe por quê? Porque o nosso interior está ligado em cima.
E o nosso exterior está ligado embaixo. E aí, quando o nosso interior está ligado, o Espírito Santo me ensina, te ensina, como é que você vai agir com o seu corpo que está introduzido neste mundo, no reino das trevas, desse reino do mundo. Eu preciso saber isso. O Evangelho é caminho novo, mas é caminho novo dentro. Não é fora. Você com Jesus, você vai para a sua mesma casa, você vai andar na mesma rua, você vai pegar o mesmo carro, você vai vestir a mesma roupa, você vai comer o mesmo feijão, você vai comer o mesmo arroz, mas você é uma nova criatura dentro. Não é fora, é dentro, não é fora. Eu preciso ter esse entendimento. Entregue. Eu preciso fazer uma entrega. E eu gostaria de convidar você, todos nós, entregar por inteiro. A gente entrega o coração, fácil. A gente entrega as nossas emoções, fácil. Mas agora a gente vai entregar o ego. O ego. Mas entregar para ele? Não. A gente vai colocar na cruz. Porque o nosso ego precisa ser crucificado. Sabe por que as confusões acontecem? Briga de egos. Sabe por que as pessoas não conseguem firmar-se? Por causa do ego. Ei, sai dessa. Vamos viver uma nova vida de dentro para fora. As pessoas não vão entender você. Paulo diz assim: aquele que é espiritual. E o ser espiritual não é ser fantasma, gente. Ser espiritual é viver uma vida que contradiz, que não tem nada a ver com a retórica do mundo. É aquilo que Deus nos mostra, nos ensina. No mundo existe a evolução. No reino de Deus existe a construção e a edificação e o fortalecimento. Lá fora é tudo novo. Aqui dentro é tudo novo para manter preservado os princípios da palavra de Deus. Eu não posso me amoldar ao mundo. Eu preciso me amoldar na palavra de Deus. Eu não posso copiar. Eu não fui chamado para copiar. Você não foi chamado para copiar, para ser copista. Você e eu fomos chamados para fazer a diferença. Ser luz do mundo. Ser sal da terra. Paulo escreveu aos Romanos, no seu capítulo 14, versículo 8, nós vamos ficar em pé, dizendo assim: se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Paulo reconheceu que o velho Saulo já não vivia mais, mas era Cristo que passou a viver dentro dele, pelo poder do Espírito Santo. Obrigado por tudo, pelo precioso nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo o amor de Deus possa estar conosco todo esse tempo, hoje e sempre. E a igreja diga amém.